Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Educação Conectada. Hoje temos um episódio bem especial, que é Desvendando a Diálise Contínua, Despesa ou Investimento. Tenho convidados aqui que vocês vão adorar, tenho certeza. Estou com o repeteco aqui da Fernanda, com o Dr. Douglas Gemente, eu também tenho a enfermeira Débora, vou apresentar cada um deles para vocês. E o nosso objetivo hoje é discutir o cenário real da terapia renal contínua dentro da UTI e também entender como funcionam as auditorias, reembolsos, critérios clínicos e como alinhar as expectativas entre os hospitais e também as operadoras. Bom, eu sou Camila de Souza, sou coordenadora da Academia Oscolap Brasil, braço acadêmico científico do Grupo Bebral, e eu tenho aqui hoje comigo a enfermeira Fernanda Pirota. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada. A Fernanda tem graduação em enfermagem, pós-graduação em nefrologia, mais de 18 anos de experiência no setor de nefrologia e também é coordenadora da Nefropós. Na sequência, apresentamos também a enfermeira Débora Soares, que ela também é mestre em tecnologia da saúde, é professora de pós-graduação de auditoria de gestão de saúde e auditoria especializada em OPME, membro da IMDRF Brasil Anvisa, comissão científica da ABEA, correto? Isso. E também é coordenadora da pós-graduação de auditoria especializada em OPME e também é idealizadora, fundadora e diretora-geral do MDS, que é o Medical Device Summit. Corretíssimo? Correto, obrigada. Foi. E aí tenho aqui o nosso querido, nosso colega também de trabalho, o Dr. Douglas Gemente, que é professor assistente de medicina interna da Faculdade Santa Marcelina, diretor técnico da unidade de hemodiálise do Hospital Santa Marcelina de Itaquera, coordenador do programa de residência médica de nefrologia do Hospital Santa Marcelina e também nosso consultor médico em nefrologia aqui na Bebral Brasil. Dr. Douglas, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bom, pessoal, como vocês sabem, nós trabalhamos sempre em blocos de perguntas e respostas com temáticas abrangentes e hoje, dentro do que a gente vai trabalhar sobre esse desvendar da diálise, eu vou começar com o bloco 1, que é o desvendando a diálise contínua, ou seja, despesa ou investimento. E aí passo para minha querida Fernanda Pirota, que vai dar continuidade às perguntas para os nossos convidados, Dr. Douglas e a enfermeira Débora. Bom, vamos lá começar o nosso bate-papo. Eu queria começar entendendo, acho que a Débora pode já iniciar, doutor, a gente vai inverter aqui um pouquinho. Vamos lá. Como que as operadoras enxergam a insuficiência renal aguda, né, injúria renal aguda nos pacientes críticos hoje? Obrigada pelo convite. Então, as operadoras em geral, as fontes pagadoras, elas reconhecem o paciente crítico de alta complexidade e entendem que isso faz parte da estratégia do tratamento nas UTIs, nas unidades de terapia intensiva. E a questão não é nem a relevância clínica, a questão seria a transparência na questão da parte das cobranças, a rastreabilidade assistencial e basicamente essa parceria que precisa existir entre hospital, corpo clínico e a própria fonte pagadora. Ela precisa estar ciente do que está acontecendo ali dentro do hospital, na UTI propriamente dita, que tecnologias que estão sendo utilizadas. Então, basicamente, a rastreabilidade assistencial, esse acompanhamento do paciente dentro da unidade de terapia intensiva, a parte da transparência dos custos. Então, quanto mais o hospital ele consegue ter protocolos bem definidos, isso fica muito tranquilo. Essa relação hospital-fonte pagadora fica muito tranquilo e, é claro, o paciente vai ser o melhor beneficiado em cima disso tudo, né? Ótimo. Acho que complementando, né, a pergunta, até com uma visão um pouco mais assistencial, né, Débora, já conheço e não tem nem o que falar sobre ela como auditora e o ponto que ela colocou aqui, mas acho que basicamente o paciente com doença renal aguda é um problema, mas é um problema não no ponto pejorativo, é um problema por quê? Porque é uma doença que vem aumentando sua incidência, sua morbidade e sua mortalidade, principalmente inerente ao envelhecimento da população. Então era um problema que gradativamente, ano após ano, vem aumentando, é um paciente extremamente complexo, custoso, que novas terapias vêm surgindo e entrando no hall, que impactam em custo, o sistema realmente, a conta tem que fechar. E aí é o grande problema e a interface que realmente tem que ser protocolar e tem que ser visto. Quer dizer, como você fecha a conta num problema caro, de incidência que vem aumentando ano após ano,
E a complexidade vem aumentando, tecnologias novas vêm entrando no hall de assistência e cada vez mais a informação está aí disponível para todo mundo. Então, acho que esse é o quebra-cabeça que a gente tem que fechar e é a ideia da gente conseguir conversar aqui, né? E como o assunto principal é a terapia contínua, né? A gente sabe que não é todo paciente que se beneficia da terapia contínua, da diálise contínua. Qual é o perfil ideal, se é que existe, de um paciente que se beneficie desse tratamento? Eu acho que, de maneira geral, né, realmente o perfil ideal é muito difícil de falar, mas acho que fica claro aquele em que você não consegue entregar ou não consegue atingir seu objetivo com outra terapia, por exemplo, a terapia intermitente. Quer dizer, se aquilo que você prescreve não é atingido, inegavelmente a assistência ficou prejudicada. Então esse é o paciente que tem que ser reavaliado e considerado a terapia contínua. Alguns de forma clara ou muito direta já aparecem como indicações, então o paciente neurológico, o paciente com instabilidade hemodinâmica, o paciente em ventilação mecânica mas com parâmetros elevados. Quer dizer, aquele paciente hipervolêmico, aquele paciente com uma alteração metabólica muito elevada. Então, assim, são esses pacientes que a terapia contínua ela já surge como uma primeira opção e, inegavelmente, aqueles pacientes em que a terapia intermitente acabou não sendo suficiente para entregar aquilo que precisa. Então, esse seria o grupo de pacientes em que a terapia contínua estaria bem indicada. E nós vamos agora para o bloco 2, então, da auditoria, indicadores e autorização. Então, falando sobre as operadoras, como que ela controla e paga esse tipo de tratamento? Hoje, cada operadora ela vai ter um tipo de contrato com o prestador, que eles chamam de prestador, mas são os hospitais, que são contratualizados pelas fontes pagadoras. E elas, independente do jeito que contratualiza, o tratamento do paciente renal na unidade de terapia intensiva pode ser, hoje você tem vários modelos de remuneração. Pode ser, o hospital pode ser remunerado como uma diária global, onde inclui tudo ali, desde dos honorários do intensivista, equipamentos, dispositivos de monitorização, materiais, medicamentos, enfermagem, então tudo incluído ali. Então existem... Pode ser, uns pagam conforme, contratualizam, vou te pagar uma diária com tudo. Outros vão pagar só o pacote do tratamento, né? Então, aí, além da diária de UTI, vai pagar o pacote com todos os equipamentos. E assim, como a gente falou no bloco 1, né, as fontes pagadoras, geralmente, quando se fala de novas tecnologias, até o doutor colocou, que isso causa espanto, causa... resistência, né? Causa resistência por conta da questão do custo. Mas é um paciente complexo, é um paciente... o doutor Douglas comenta sempre nas aulas dele que é uma doença que é silenciosa e quando você vê, o paciente já está na UTI, já está agudo, daqui a pouco vira crônico. E um paciente de alto custo. E se não tratar, vai morrer. Pode ver que se tem estabilidade hemodinâmica, se já compromete alguma função orgânica, tem que tratar de algum jeito. Então, assim, família desesperada. Então, tem todo um contexto. A gente sempre considera como se fosse não só ali pagar aquela conta, mas aquela conta é o pai de alguém, a mãe de alguém, aquilo não é uma conta, um número, é uma pessoa. Alguém, né? É o amor de alguém. Né? É o amor da vida de alguém. E assim, claro, vai ter o custo daquela internação e cada vez a gente vê que isso aumenta, né? Os custos vão aumentando. Eu digo assim, as operadoras hoje, infelizmente ainda, elas estão muito focadas no custo e não no paciente. Então essa novelinha, vocês desculpem, às vezes eu falo um pouquinho de brincadeira, mas essa novelinha, porque o paciente no centro do cuidado, ainda é mentira em muitos lugares, tá? Vocês me perdoem, mas infelizmente é só discurso. Tá? Então, o paciente no centro do cuidado, eu entender de onde ele vem, por que ele ficou assim, as operadoras de plano de saúde entenderem o perfil da carteira deles, faixa etária, idade, doenças crônicas, porque tudo aquilo ali vai gerar, vai levar esse paciente a necessitar de maiores tecnologias para ser tratado. Então, são desafios, né? Essa resistência existe, mas
é um paciente diferenciado, é um paciente que precisa de cuidado, de gestão para esse cuidado. Acho que complementando, né, o que a Débora falou, que tem muita experiência, eu vejo nas aulas que ela ministra, nos cursos, né, que ela diz, né, primeiro acho que sinto muita falta de protocolos, né, quando nós vamos atrás dos auditores, falta muito protocolo de indicação, então assim, trazê-lo para perto, acho que é uma possibilidade importante, mas eu precisaria que ele estivesse preparado também para isso. E outro ponto que ela colocou, no nosso dia a dia, muito o pagamento vem por pacotes, né, 12 a 24 horas. Mas isso que a Débora colocou, quando você tem a ideia de pagar por um dia de UTI como tudo que estiver dentro, pena que essa imagem não é trazida para o paciente, né, para que você entendesse o paciente como um todo, já que muitas vezes tem alguns pontos de altíssimo custo que não são valorizados e não tem limite, alguns distúrbios cardiovasculares, algumas próteses, algumas cirurgias, mas quando chega no ponto da diálise, isso é muito caro, quer dizer, isso é uma forma de você não ver o global do paciente com o que ele precisa. Então, acho que essa ideia que ela trouxe, né, que alguns pagam o global de um dia, talvez a avaliação global do doente seja um grande diferencial para que você possa ponderar os diferentes assistências, né, e os diferentes custos, como eles impactam. E a gente, né, considerando um hospital que ainda não realiza terapia contínua, como começar, né? Como que o time ele consegue realmente se organizar para padronizar essa terapia? Vou puxar para mim primeiro essa, porque acho que depois vai ficar a parte mais longa para a Débora. Tá. Mas a ideia é justamente, acho que querer fazer, acho que identificar a importância. E, inegavelmente, se o colega que está no hospital não identifica, o paciente vai pressioná-lo, porque vai ter informação, vai judicializar, que é um grande problema. Então, inegavelmente, a realidade muitas vezes vem atropelando os profissionais que querem ficar estagnados em algum ponto. Depois disso, inegavelmente, processo e o protocolo da indicação e o treinamento com o envolvimento dos profissionais. E vou continuar insistindo, não existe diálise contínua sem enfermagem. E educação continuada tem que encarar o turnover, tem que encarar as diferentes realidades, o imediatismo atual e, antes de tudo, para essa implantação, você tem que garantir realmente o repasse. Então, inegavelmente, o contato com a fonte pagadora, no meu caso específico, eu pergunto sempre se eles têm algum protocolo. Se eles não têm protocolo, eu pergunto, olha, está no rol, como que é feito, quais são os documentos, para que a gente possa alinhar junto. E aí, realmente, a Débora agora complementa, porque toda essa parte depois do processo assistencial, quer dizer, quais são os passos que a gente precisa para conseguir transformar isso em realidade. Então, doutor, eu vejo assim, às vezes a resistência às vezes não é tanto somente da fonte pagadora, mas do prestador de serviço. Ele fica, não, será que eu vou incluir tal serviço aqui? Será que eu vou receber por isso? Né? Então, será que eu não vou ter glosa? Porque se a gente começa a falar de saúde privada, a fonte pagadora é a operadora de plano de saúde, ela vai pagar o hospital. E aí a glosa é quando ela apresenta 100 e a operadora paga 80. Então, né, essa diferença. E aí, o principal, dentro desse assunto, né, eu vou querer colocar no meu serviço esse tipo de tratamento. Então, o protocolo, acho que é primordial. Às vezes, esse protocolo, ele já é contratualizado. E se não é, se eu estou falando aqui, se você está ouvindo, e se é algum prestador, olha, eu não tenho isso no meu contrato, você pode ter um aditivo contratual. Você pode incluir, olha, a partir de tal data, nós vamos atender esse tipo de paciente e vai ter esse protocolo seguindo essa metodologia internacional. Assim, então, primeira coisa, definir o protocolo. Segundo, a capacitação, né? Também corrobora o que o doutor comentou. Capacitação. Médico, enfermagem, UTI, farmácia, todos estão envolvidos ali, né? Então, dentro desse protocolo, então, para quem está começando. Então, agora eu calçando o sapato também do prestador, que também já trabalhei lá. Então, essa capacitação para que aquilo ali gire adequadamente. E a questão da negociação dos custos, né? Isso precisa ser muito transparente, se é em formato de pacote ou por item, como comentei já inicialmente. Cada hospital vai ter um tipo de contrato com a fonte pagadora, que é o operador de plano de saúde. Então, basicamente, seguir esse bate-bola que a gente comentou, a parte do protocolo, da capacitação e da negociação em si, e principalmente contratualizar, né? Se tiver isso muito transparente, o que está escrito não sai caro, né? Como é que a gente fala? Está escrito, o que
está combinado, né? O que está combinado não sai caro. Isso mesmo. E complementando isso que o pessoal comentando isso que você colocou, que eu vivo no dia a dia, muitas vezes, que a Débora corretamente comentou, de o prestador querer ir atrás também, isso é uma realidade, porque muitas vezes, nos locais que a gente vai para implantar, onde eu trabalho, não realiza a diálise contínua porque o prestador não paga. Mas quando a gente sai da zona de conforto, vai até a área do hospital que faz o contato com o convênio e pergunta, olha, cobre diálise contínua? Cobre. Então, na verdade, não fazia por quê? Porque provavelmente o prestador não se manifestou, não teve vontade de fazer isso. Se o valor é adequado ou não, isso é um outro ponto. E outro ponto que você comentou, que eu acho muito importante citar também, quando não cobre, está no rol. Quando você pede um aditamento de contrato, isso é legal, isso acontece. Eu não vejo grandes resistências de não acontecer. Mas depois eu vejo resistências da implantação, principalmente por custos, por conforto, por não querer dar um passo a mais. Então, acho que isso que a Débora colocou é uma coisa muito importante. Muitos dos hospitais têm cobertura. Não faz porque o hospital acaba não indo atrás de fazer. E aí isso é fácil de resolver. Você acha que é mais pela capacitação? Assim, as pessoas têm medo? O que você acha? Eu acho que junta capacitação, junta medo, junta zona de conforto, junta o fato da ideia de onerar e às vezes ser mais fácil para o serviço fazer alguma coisa. Inegavelmente dá mais trabalho, você tem que passar por um treinamento, toda a implantação gera ansiedade também. Eu acho que tem todos esses pontos como um todo, mas inegavelmente isso é uma coisa muito, muito, muito frequente. E, desculpa, eu quis puxar, porque acho que você, Débora, comentou, isso é um dos pontos fundamentais. Muitos dos locais que têm convênio já tem isso credenciado e tem isso no contrato. Não é feito porque o local não faz. E fazer um aditamento do contrato não é complicado porque está no rol. Exato. Então isso é simples de fazer. Então desculpa até eu estender um pouquinho essa questão que o doutor colocou do rol, porque vai que alguém esteja nos assistindo e não sabe o que é rol. Verdade, por favor. E aí a ANS, gente, é a Anvisa dos planos de saúde. Vocês me desculpem, eu só falo bem simples assim. Então, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela que regulamenta todos os planos de saúde. Então, quem está em casa ouvindo aí o nosso videocast, Educação Conectada, olha na sua carteirinha de plano de saúde, você vira ela atrás, tem uma tarjinha preta, ali tem um número. Esse número é o número que a sua operadora de plano de saúde tem registro lá na ANS. Então, existe uma listinha, que é o anexo 1 da RN 465, Resolução Normativa 465 de 2021. No anexo 1 tem a listinha de tudo que tem cobertura. Então, se está ali no anexo 1 da RN 465, tem cobertura. E imagina, o tratamento do paciente renal vai ter cobertura. Mas lá não fala qual que é o equipamento, lá não fala, não vai falar. A cobertura é para o tratamento. E aí, a questão da negociação, eu vou ser bem sincero, doutor, eu já fui chamada para roda de negociação que eu não sabia do que eu estava falando. Pois é. Então, isso é por isso que eu comentei, né? Às vezes, quando você realmente vai conversar, às vezes ele não tem conhecimento Como que eu vou negociar uma coisa que fica difícil que eu negociar. Não... Então, Exato. até um dos pontos daqui para trazer, né? Porque esse conhecimento que faz parte pode mudar. Isso, mas então já fica... E esse é um desafio do auditor, né? O auditor, às vezes, ele audita inúmeras coisas. E é impossível você ter o conhecimento de tudo isso. Mas acho que a ideia é essa, né? Quando o prestador está lá, pode auxiliar o auditor, você tem isso contratualizado, você tem isso coberto, falta vontade, muitas vezes, de tentar transformar essa realidade naquilo que você precisa. E assim, não falando só da capacitação que é do lado do hospital, do lado da operadora, da fonte pagadora, porque às vezes assim, mas é o comercial do hospital que negocia. É o comercial do hospital que negocia com o comercial do operador. Pô, o pessoal não tem conhecimento técnico. Então, está na hora de colocar gente técnica para poder ficar mais justo possível e acertado o fluxo, acertado os termos, o paciente começa a ser melhor atendido, que é essa a intenção. Acho que para a gente resumir, né, já entrando na próxima questão, existem os protocolos que a operadora utiliza para aprovar essa terapia. Saiu o Cadigo novo, que passa as normativas, né, da injúria renal aguda, foi uma atualização de 2012. Você já tem artigos trazendo indicações, você tem no rol, você tem indicação, e você tem indicação e evolução clínica também, quer dizer, é aquilo que o paciente precisa. Então, dentro da sua avaliação, a diálise contínua entrou em indicação, por quê?
porque o paciente precisa. E tudo isso tem protocolo, tem de onde tirar, tem de como fazer e tem de como deixar claro, né? E aí entra a parte das negociações, a parte do convênio, mas de maneira geral em cima desse tipo de documentação que você tem embasamento. Vai existir a base, né, o arcabouço de legislação, que é a parte do rol, vai ter o arcabouço técnico-científico, então é baseado naquilo ali, beleza. Então a equipe do hospital vai agir de acordo com os protocolos e a auditoria que vai nos hospitais vai verificar se está de acordo. Desde que fique tudo muito bem descrito, né? A parte do contrato basicamente é pagamento, mas o protocolo é o atendimento da pessoa, então seguindo. E talvez o que peque, às vezes, que como você traz uma imagem muito técnica aí do assistencial também, que eu acho um grande diferencial seu, é a ideia do prontuário, né? Porque assim, se você indicou, mas você precisa manter. Então você precisa justificar o porquê você mantém. Se der um problema, coagulou um kit, precisa trocar mais cedo, você precisa justificar o que aconteceu. Isso são as informações que o auditor vai precisar coletar. Então, não só o protocolo de indicação é importante, mas abre um protocolo de manutenção, de fiscalização, de registro. E muitas vezes a gente peca nisso. Peca por quê? Porque mantém quase no automático fazendo aquilo. E não é importante fazer, é fundamental para o paciente, para a qualidade, para a auditoria. Porque quando você faz o sistema se pagar, você acaba expandindo a terapia para os outros pacientes, né? E uma coisa assim, o doutor foi lá, olhou o paciente, que é da operadora, né, que tem aquele plano de saúde, está lá internadinho, está deitadinho lá na cama da UTI. O doutor foi lá e indicou a terapia, tranquilo, a indicação tá. Aí o auditor vai lá, olha os exames, está tudo certo, mas essa parte da manutenção e dos equipamentos, isso precisa do registro. Eu gostei que você lembrou, doutor, porque se não tiver registro, tudo bem, indicou, o paciente precisa, vai ser tratado, mas existe toda essa parte do aparato tecnológico, de insumos envolvidos, que precisa estar tudo muito bem descrito, porque se não tiver, o auditor vai chegar, não, olha, se não tá, se tá cobrado na conta, mas não bateu com o que foi realizado de atendimento para o paciente, não vou pagar. E aí fica, sabe, essa corda, como é cada um brigando, puxando pro seu lado. Como é que é essa brincadeira aqui? Briga de puxar corda, né? Cabo de guerra. Cabo de guerra. E o paciente, bom, tudo bem, eu entendo que o hospital vai ter a responsabilidade dele, vai atender, mas esse cabo de guerra com relação ao pagamento, inclusive isso coloca em risco até o credenciamento desse hospital para futuros atendimentos, né? Então, quanto mais... Outro ponto importante que você trouxe, assim, muitas vezes o medo de ofertar um tratamento mais caro é ser descredenciado. Mas muito mais perigoso, muito mais justificável para o descredenciamento é a não fiscalização do que a oferta. Então, assim, esse receio... A gente já está entrando na próxima pergunta. Não tem como, né? Agora provocando. Porque realmente muitas operadoras têm esse receio de implementar novas tecnologias, incluindo, né, a diálise contínua, por causa do custo. Então, como que equilibra? O senhor introduziu, agora você vai continuar. Vou continuar então. E a ideia justamente é a ideia de ofertar aquilo que o paciente precisa. Sempre que você oferta aquilo que o paciente não precisa, uma série de complicações para o paciente já está gerado de cara. E para o sistema também, porque é um custo desnecessário a ser cobrado de forma incorreta. Então, o protocolo é importante. Ofertar a terapia cara não é o risco é ofertá-la errado ou erroneamente e tentar cobrar dessa forma errônea. Então, acho que o problema do credenciar ou descredenciar ele é muito mais relacionado, Débora, por favor, que é você tentar sustentar uma forma que não é fiscalizável ou não é auditável, do que você fazer o correto e ser passível de uma auditoria também. Quer dizer, registrar no prontuário não é um ônus, é uma obrigação de segurança pro profissional de saúde, pro médico e pro hospital. Então, o auditor cobrar isso não é algo pejorativo, é algo que traz qualidade pra gente. Faz parte da função dele. E queria também muito escutar de você essa ideia. Quer dizer, olha, a terapia é caro, mas ela é auditável, ela é correta, ela é bem aplicada. Isso é bem visto pelo auditor, não é? Ou pelo plano de saúde? Com certeza, ainda mais quando é baseado em protocolos clínicos internacionais. Porque uma coisa assim, existe o auditor que vai no hospital, existe o auditor que... o auditor prévio, né, no caso das terapias
de UTI, você não vai ter essa auditoria prévia. Se ele precisou na UTI, vai ser ofertado. E se o serviço presta esse tipo de atendimento, precisa ter essa negociação contratualizada. Beleza, então, auditoria prévia, você vai ter muito pouco dessa parte. Auditoria concorrente, o paciente está internado. Então, o auditor vai lá no hospital. Ele vai lá no hospital, então ele vai olhar o prontuário. Ele vai ver os resultados, vai ver sua evolução. Olha, ele precisou, não precisou. Então, é completamente auditável. E a outra parte é depois que o paciente saiu de alta. Mas o paciente de UTI, é muito difícil ele não receber uma visita de auditor concorrente. Agora, a questão é, o auditor, ele entende de nefrologia? Esbarra em uma outra questão. O que tem não entender? É só aprender. A gente não está aqui agora aprendendo, todo mundo trocando informações. Não tem problema nenhum. Então, doutor, vou entender os tipos de problemas que o paciente pode ter, os direcionamentos. Então, hoje em dia, a auditoria ela já não é mais vista assim como um policiamento. É mais uma metodologia de relacionamento. Para a gente conversar. Não, beleza, doutor, realmente a pessoa precisou. E aquilo, né? Eu me coloco no lugar de quem está ali em cima daquela cama. Né? Então, eu posso... Puxa, se fosse um parente meu, eu estaria lutando pelo melhor tratamento possível, melhor desfecho possível. Quer dizer, o auditor, ele não é um vetador de procedimento. De jeito nenhum. O auditor, ele é alguém que vai ter que entender, né, compreender, e pode ter uma limitação disso que ele deve pedir ajuda, mas é alguém que está lá para te ajudar. Então, assim, não implantar a tecnologia porque acha que você vai ser descredenciado, isso eu queria trazer de imagem. Não é a realidade. E não cercear também. Agora, né? O que eu preciso como médico, como quem está no assistencial, é justificar aquilo que eu preciso e embasar. Acho que tendo isto feito, isso não agride o auditor. Não agride pelo e contrário, ainda, né? E pelo contrário, ainda ajuda né, contribui para uma assistência melhor ao paciente. Acho que isso com que eu certeza. queria sentir até como assistencial, de pensar, olha, eu como lá não vou ter essa justificativa, eu só preciso fazer o correto. E às vezes, doutor, a correria do dia a dia, Sim. as contas de UTI não são pequenas, Sim. né? Geralmente os auditores, olhar uma conta cirúrgica, o paciente entrou hoje, saiu amanhã, é uma coisa. Olhar uma conta de um paciente internado de longa data é um pouco mais complicado. E às vezes, o que eu vejo também, o auditor chega, não, mas está contratualizado aquilo ali, nem tenta enxergar um pouco além do que... Tá. E se baseia naquilo ali a ferro e fogo no contrato, sem às vezes entender. Não digo nem querer entender ou na pressa, não quero ser injusta aqui também, né? Esse algo a mais, assim, sabe? Então, e simplesmente chegar e glosar e não pagando, isso também não seria não é uma conduta adequada, né? Por parte das auditorias. Então, existe esse viés também que atrapalha um pouco, sabe? Interessante, o debate, né, vai longe. Pois é. E quais são, então, doutor, os indicadores que comprovam a efetividade? Eu acredito que seja algo também que os auditores, que a operadora cobra, né, prescreve tratamento e tem que ter efetividade. Quais são os pontos analisados? Acho que dos pontos analisados, pelo menos os mais importantes, são a tolerabilidade do doente, quer dizer, eu troquei de método, eu busquei algo a mais pela tolerabilidade, então chegar no final da terapia, cumprir 72, 96 horas de terapia e ver critérios clínicos melhores, diminuiu droga vasoativa, estabilizou, teve melhora laboratorial, a possibilidade de você complementar ou permutar de terapia, quer dizer, eu fiz uma terapia contínua, não vai ficar para sempre em contínua, vai vir para intermitente, melhora hemodinâmica, diminuição em droga vasoativa. Então, é um pacote clínico que mostra que aquilo que eu indiquei foi adequado para aquele paciente. E a justificativa depois do próximo passo. Quer dizer, outra contínua que eu vou ligar ou eu vou trazer no intermitente. Por quê? Porque melhorou ou não melhorou. E uma coisa que a gente tem visto falar nos últimos anos é a parte de rastreabilidade de prescrição. Sim. Rastreabilidade assistencial. Repetindo, eu calçando o sapato da operadora, eu tendo dúvida do que eu estou pagando, eu preciso medir. Que hospital que foi, que equipe que foi, qual foi, né? Eu preciso medir.
Eu preciso medir. E da mesma forma, se eu fosse de prestador, eu também, porque meu objetivo como prestador, como hospital, seria glosa zero. Porque eu estou prestando serviço, eu vou apresentar a conta de 100, eu quero receber os 100, né? E aí, assim, essa questão dos indicadores são fundamentais. Indicadores, beleza, de indicação, protocolo, eu acredito, doutor, isso é muito fácil de resolver. Sim. Contrato, se eu aditivar contrato, é fácil de resolver. Os indicadores de manutenção, sabe, de desfecho, de resultado, isso seria o mundo ideal, assim. Não é uma realidade ainda, né, doutor? Sim, não é uma realidade. Falta controle, né? Falta a discussão fica Dos muito em lados. conseguir, mas o segmento e evolução realmente falta controle mesmo. E bom saber que isso também seria uma coisa importante para o auditor, porque para o hospital é fundamental. Muito. Não ter peca muito para a maioria dos hospitais. Mas é bom saber que para o auditor também seria uma coisa muito positiva. Muito, porque, por exemplo, olha, aquela equipe daquele hospital, eles oferecem esse tipo de atendimento. E olha os desfechos que eles têm. Olha os como que os pacientes ficam. Claro, a gente sabe que, infelizmente, é um paciente crítico, mas independente disso, mas qual que é o desfecho? Quais são os desfechos? Então, medir. Olha, eles aumentaram, eles direcionaram o tratamento de uma forma diferente do que foi acordado, mas teve esse desfecho ou não teve, e eles estão pedindo para incluir um outro tipo de manejo. Porque o interessante também é que esse caminho leva para um ponto que a gente peca muito no Brasil, né? Que ainda está muito engateando, né? Que é pagar por qualidade, né? Por efetividade. Quer dizer, eu posso negociar algo melhor com a operadora, porque eu sei que aqui, nossa qualidade, a gente prova que o desfecho é mais positivo que o meio, né? Hoje, no Brasil, ainda o nosso modelo de remuneração é o fee for service, que impera. Fee for service, eu receber pelo que eu estou fazendo. Se eu faço 10 consultas, eu recebo por 10 consultas. Então, eu receber pela quantidade, pela produção. Então, para o hospital ainda existe essa... Quanto mais diárias, produzir, né? Quanto mais... uma conta com 30 diárias, né? 30 vezes aquele pacote de 12 horas ou de 24 horas. Então, na cabeça de muitos gestores ainda é receber pela produção. E não pelo valor, que hoje tem o IBRAVES, né? Que é o Instituto Brasileiro de Valor e Saúde. Já é uma realidade em muitos países de você receber pelo que você está entregando, pelo desfecho. O paciente está ficando bem, está gerando algum tipo de... Que legal. Né? Então, isso é uma coisa que ainda nós estamos, posso dizer, embrionário ainda, né? Nem engatinhando, embrionário ainda. Excelente. Bom, pessoal, eu vou entrar agora no terceiro bloco. A gente só tem mais um. E então, para dar continuidade nesse bloco, a gente vai falar sobre rede, terceirização e fluxo. Na visão de vocês, a gente já falou bastante aqui, mas... ressaltem alguns pontos aí dos principais desafios para ofertar a terapia renal substitutiva de forma contínua. Tem-se muito a ideia de que você não precisa fiscalizar esse serviço, que ele vai trazer tudo de pronto para você. É como se você entregasse tudo para uma outra pessoa e você não tivesse a obrigação de olhar pelo que aquilo está sendo feito. Acho que isso é um dos grandes problemas, né? Acho que assim, o terceirizado, ele já enfrenta uma série de problemas, porque é uma estrutura diferente que entra dentro de um padrão. Entra num hospital, cada hospital vai ter um padrão de serviço, um padrão de qualidade. Então, eu acho que hoje os terceirizados, eles têm que tomar muito cuidado. O hospital que faz a terceirização precisa olhar o terceirizado e fiscalizá-lo, né? Parece que hoje tudo é passado para um terceiro e depois nada é visto em cima. E quando você precisa de uma informação, precisa auditar ou tem algum problema, não existe informação sobre isso. Então, acho que a terceirização ela é um ponto que... acaba ficando sem dono. Sem dono, e muitos locais vêm invertendo esse tipo de serviço até por qualidade mesmo. Então, acho que esse é um ponto muito, muito ruim para o hospital, ou muito frágil, de fragilidade para o hospital, que tem que ser visto diferente, né? E como auditor vê isso, mas eu acho isso... tem essas características bem tênue ali, né? E ele acabou entrando na próxima pergunta de novo, também, né? doutora, acho que tá com isso, os pontos de função, né?
Eu tô olhando seu papel aqui. Uma mentalização, né, Fê? Eu acho que aí pode aproveitar até no gancho, né, desses pontos de atenção. Acho que complementando porque aí com a pergunta acabou abraçando, e realmente, porque né? de fato precisa ser olhado. Porque às vezes você olha e fica feliz que está ofertando a terapia. O terceiro veio e colocou. Mas ele veio e colocou para fazer o básico, né, que o próprio hospital não conseguiu fazer. Então, qual que é a justificativa do hospital para fazer isso? É diminuir custo? Quer dizer, por que o terceiro diminui mais custo do que você fazer? Então, isso é uma coisa muito a se pensar, avaliar. E eu acho que, na realidade, o que eu vejo muito é que o terceirizado ele foge à auditoria de controle ou de qualidade do hospital. Isso quebra uma relação de segurança, né? Quebra uma relação. Então, assim, todo terceiro... Quem faz essa avaliação de qualidade desses prestadores? Todo terceiro tem que ser visto de uma forma, nada contra o terceiro, pelo contrário, mas acho que todo terceiro tem que ser visto como algo positivo ou algo a acrescentar. E muitas vezes, na realidade, acho que isso acaba não encaixando. E a fonte pagadora, a operadora de plano de saúde, ela precisa de rede. Ela precisa ter quem atenda o beneficiário dela, né? Ela precisa ter onde o paciente possa ser atendido. Então, aí você para, sendo terceiro ou direto, existe assim, o direto, existe toda a parte contratual, só que o terceiro vai ser contratualizado com o hospital, não vai ser com a operadora, a não ser que ela pague direto, mas eu não vejo. Sim. A operadora vai pagar para o hospital e o hospital vai pagar para o terceiro. Então aí você, auditor, né, acaba, e nem teria pena também para ver, né, talvez realmente nem seria obrigação, mas você recebe, o terceiro passa por um filtro do primário que o que você audita, né, o que você vê, né? Então, aí eu trago um pouquinho para a parte da qualidade, ONA, Joint Commission. Sim. Então que existe todo um... Fica um gap. Não dá para terceirizar qualquer um, né, doutor? Sim. E às vezes assim... Também mesmo operadora. Se a terceirização for custo, já temos um primeiro problema, um primeiro grande problema, que é o objetivo pelo qual está sendo terceirizado. Então, todo terceiro ele tem que ser visto como uma parte do hospital, uma parte do plano de saúde, e tem que ser fiscalizado igual. A partir disso, zero, nenhum tipo de intercorrência com o terceiro, nada. Agora, o problema é que, na prática, muitas vezes o terceiro é uma saída que acaba não sendo fiscalizada pelo próprio hospital ou pelo próprio plano, né? E aí depois... Viabiliza, por um lado, e existe essa parte do risco compromete por outro, né? Então... E existe também uma coisa que não podemos esquecer do Código Civil, é a parte da corresponsabilidade. Sim. Por mais que seja a fonte pagadora, ela também está sendo responsável também é responsável, por um hospital, né, que terceiriza. Então é um equilíbrio que na prática traz bastante risco e que no dia a dia, na vivência, uma opinião pessoal, acho que é muito pouco fiscalizado em relação aos processos intra-hospitalares. Então acho que isso é uma coisa que tem que ser olhada diferente, tem que ser vista de uma forma diferente. Em muitos locais vem assumindo o terceiro, por quê? Principalmente por qualidade, né? Então acho que isso é um ponto a se pensar, cada local que utiliza, né? E lembrar muito, evento adverso, né? Independente do que a gente está falando de terapia renal substitutiva, entre outras especialidades, um dos papéis também da auditoria é monitorar evento adverso. E aí entra um pouco dentro da rastreabilidade assistencial lá do monitoramento, do cuidado dessas pessoas que estão internadas ali, que estão recebendo esse tratamento. E aí muitos vão ouvir e falar assim, nossa, isso é utópico que ela está falando. Na realidade, na prática, não é isso. Infelizmente ainda, como a gente falou que não está nem engatinhando, é embrionário, essa parte do modelo de remuneração acaba atrapalhando também, um pouco, né? Essa mudança de cultura que a gente precisa ter, né? E seguindo então aqui, a respeito das glosas, né? Já foi até colocado alguma coisa. O que mais reprova em relação às glosas? Falta de registro. Ou eu ia falar falta de informação. Mas realmente é isso. A falta de informação não existe, não está lá, não foi anotado, não foi físico, não foi anotado pela equipe de saúde como um todo, né? Na verdade, o médico, a enfermagem, o técnico, o auxiliar, quer dizer, ninguém registrou o que está sendo feito. E aí a glosa, que é um pejorativo, deixaram de pagar, mas na verdade é o processo que está falho, né? Porque você não registrou uma informação importante. Porque, tá contratualizado, beleza, então não vai ter falta de pagamento, tá no contrato, beleza. Não tá direito o contrato, arruma o contrato. Tem protocolo, a equipe assistencial tá direitinho, tá seguindo, então não tem porquê, tá no rol, né? E aí, mas
apresentamos a conta e teve glose. Então, tem algum gap aí, algo que não foi visto. Então, protocolo, ok. Contrato, ok. Indicação, no caso, né? E registro, informação, clara. E assim, relacionamento, né? Sim. Nós vivemos na era do relacionamento agora. Então, não é simplesmente descredenciar, sabe? Ameaçar. A gente, não, olha, vamos conversar. Olha, o perfil do paciente está mudando. Ó, a gente está atendendo mais assim, mais assado. Então, conversar. Na minha vivência, que bom que você levantou esse tópico, né? Porque também é um tópico que às vezes as pessoas justificam para não colocar contínua. Né? O descredenciamento é muito pouco frequente, né? Porque assim, ele envolve, tá tudo muito saturado, todos precisam dos outros, então essa ideia de descredenciamento, ela é muito exagerada em relação àquilo que acontece. Tem todo um processo para chegar lá e você vê que não é a frequência. E às vezes então... não precisa nem descredenciar o hospital inteiro, às vezes pode acontecer de descredenciar um dos serviços, mas não. E assim, tirando os hospitais, as operadoras que têm rede verticalizada, que é aquela operadora que tem o seu hospital próprio, se ela não tem hospital na cidade, ela vai precisar do hospital para atender a sua rede de beneficiários. Então, assim, um precisa do outro. Então, a era do relacionamento... Eu não tem outra coisa. A era do relacionamento quem está prestando assistência, conversar com quem paga e a pessoa que está ali em cima da cama é que vai ser a melhor atendida, né? Considerando esses desdobramentos. Perfeito. E aí, entrando no quarto bloco, que são os modelos de remuneração em futuro, eu vou passar a vez para Fernanda e vamos dar continuidade. Bom, esse ponto é muito importante, né? Remuneração, os modelos de pagamento. Existe algo diferente sobre os pacotes, sobre novos modelos de remuneração relacionados à terapia? Hoje é diária, né? Basicamente, a gente pensa em diária, pacotes, mas uma coisa assim que é importante a gente ressaltar é a questão da previsibilidade. Tanto quem é do lado do hospital, quanto quem é do lado da operadora, da fonte pagadora, eles não podem ficar à mercê, digamos, mas se o paciente piora de um jeito que vai usar R$1 milhão na conta. Não, estou brincando, né? Mas essa parte da previsibilidade é importante, independente do... Aí eu queria que você completasse, doutor, porque o paciente é crítico, né? Então ele pode demandar um custo maior para a gente salvar a vida dele. Acho que inegavelmente... Como dentro desse contexto do paciente tão crítico, a gente... Desculpa, que... estou fazendo pergunta no teu lugar, Fernanda. Acho que inegavelmente a diária, né? É obviamente a forma mais comum de pagamento, né? Que como é feito, né? Tem algumas tabelas que baseiam tudo, mas a diária realmente é o mais forte, né? Todos os hospitais, eles colocam pra gente uma previsibilidade de alta pra gente colocar, que eu acho um dos pontos mais difíceis da gente preencher, porque eu coloco score, coloco alguns indicadores, tenta traçar uma ideia até para passar pro plano, mas inegavelmente o amanhã a gente não sabe. Pois é. A gente luta muitas vezes por dia a dia, por poucas coisas, né? Tem essa previsibilidade, tem a ideia de você preencher esse indicador, mas realmente acho que a assertividade dele acaba sendo muito baixa, né? E isso acaba gerando cobrança, visita, auditoria, mas assim, acho que não tem muito como mudar esse aspecto atualmente, né? Entre aquilo que a gente tem uns modelos que tendem a trazer efetividade, resultado, previsibilidade, mas a maioria ainda é muito pouco validado. Então, acho que esse é um desafio do dia a dia. Ainda não tem uma saída muito assertiva para ele. Não tem inovações aí das operadoras relacionadas a isso. Quer dizer, é muito difícil prever o amanhã, né? Prever o que vai acontecer. E é um anseio dos dois lados, de ter essa previsibilidade. Porque, digamos, olha, sai uma conta ali que quebra toda a minha previsibilidade de pagamento. Então, assim, é o medo do hospital não receber e o medo do operador não ter dinheiro para pagar. Né? Então, esses modelos baseados em desfecho, eu tenho certeza que nós vamos chegar nesse ponto. O primeiro que está mais avançado é o DRG, né? Que é o diagnóstico relacionado aos resultados. Bundles. Olha, para o paciente, para terapia renal substitutiva, talvez você vai inventar ainda, doutor. Olha, esse ainda está faltando. Um modelo específico, assim, né? Ainda está difícil, viu? Alguém que tá ali... Vamos montar, doutor. Vamos montar um... porque cada caso é um caso, o paciente hoje está assim, daqui a pouco ele piora. Então, você vê que estabelecer essa previsibilidade é um desafio. Difícil mesmo. E, pessoal, agora para a gente poder
ir para o nosso encerramento, infelizmente, Ah. porque né, aqui a gente estava numa grande conversa assim, esclarecedora, né, Fê? Foi muito bom assistir vocês nesse encontro. Para fechar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final de como garantir o acesso adequado à terapia renal contínua e os pacientes que precisam. Então, eu queria entender um pouquinho de vocês, Fernanda, também. Deixo você também com o critério também de colocar a sua mensagem final. Então, passo a palavra para vocês. Nós vimos que o desafio existe, a necessidade existe, que é de tratar essa pessoa. Tivemos já alguns esclarecimentos, algumas ferramentas que não é impossível, dá para a gente começar, contrato, protocolo, registros, né? O paciente precisa, não vai ter jeito, né? Está aumentando cada vez mais, o paciente subdiagnosticado, né, doutor, que você falou, sim. Quando vê já está numa condição crônica que precisa de tecnologia para poder sobreviver, e o relacionamento, né? Então, eu acho que são vários pilares ali que a gente tratou dentro desses módulos que, com certeza, vão contribuir de alguma forma aí no nosso dia a dia. Quem é de hospital que está ouvindo, né? Olha, eu preciso viabilizar de alguma forma. Quem é de fonte pagadora que está ouvindo, o meu beneficiário está doente, vou precisar tratar. Aí existe também aquela visão de cuidar dele antes, né, doutor? Não deixar chegar, chega, mas né? Muitos já estão ali, Já a gente chego ali, vai, não tem como, né? tem que considerar esse custo do tratamento. Se eu pudesse complementar isso em uma palavra só, é acreditar, né? Porque tem muita gente que ainda não acredita na diálise contínua, então isso é o que, assim, o que a gente trouxe aqui é que é viável, é factível o processo, inúmeras vezes repetimos aqui os passos a serem feitos, e é acreditar, porque se você ainda tem uma conduta, né, de não acreditar, ou o paciente não melhora, ou não tem eficiência, nada anda para frente, mas não é necessário na diálise contínua, né, na medicina. Então, acho que acreditar é um diferencial que eu poderia deixar como mensagem. Posso fazer uma pergunta, já Claro. quebrando os protocolos? Pode. Doutor, então, existem resultados piores a longo prazo se eu não fizer contínua, certo? A verdade, assim, o grande X da questão que a gente responde é que vence uma ideia muito ruim de não ter diferença de mortalidade entre os métodos. Eu bato muito nas apresentações e falo que a mortalidade é inerente à injúria renal aguda. E é um paciente acometido com muitas doenças. Então, o que a literatura traz pra gente, né? Você pode ou não ter, de maneira geral, ter uma suspeição de uma melhora de função renal, de diurese pela retirada menor de volume, e na prática o que você vê é que é um paciente melhor conduzido. Por quê? Porque você consegue manejar melhor volume, ventilação, você traz outros pontos, você tem a possibilidade de associar, né, outras terapias, mediador inflamatório, convecção, quer dizer, você tem ferramentas para tentar jogar melhor o jogo. Sempre que você traz mortalidade, você foi para um ponto muito negativo, quer dizer, de derrota ou de perda de efetividade. Mas o que você vê é que o trajeto assistencial do doente na terapia contínua, ele acaba sendo melhor e acaba sendo mais fácil de ser conduzido em relação ao suporte intermitente. Mas uma pergunta que não quer calar, por exemplo, você vai ter esse manejo durante o tratamento contínuo, mas em longo prazo isso vai interferir? A longo prazo, o problema é que a longo prazo, né, você traz muito a ideia das complicações que a injúria renal aguda trouxe para o paciente, né? De ter um risco aumentado de hipertensão, de ter um risco aumentado de reinternação, de ter um risco aumentado de fratura, de ter um risco aumentado de mortalidade. Então, na verdade, esse paciente, quando ele entra num gap da injúria renal aguda, ele já mudou o ponto de vista como um todo, né? Acho que o pior dessa mensagem fica quando você tem esse paciente que já é grave na entrada e que vai te trazer incontáveis custos, você não ofertar o correto para ele, com uma justificativa não plausível, isso sim você acaba com a história natural dele. Então, acho que esse seria o ponto mais importante da conversa. Quer dizer, Excelente. Você negligenciar essa oferta por uma justificativa não plausível, e sim você acaba terminando ou encerrando toda a expectativa ou a chance desse paciente. Independente de método e de tudo. E essa sua explicação veio ao encontro do que eu estava imaginando aqui, porque aí que, em cima disso que você comentou, o monitoramento por parte da fonte pagadora, essa rastreabilidade assistencial,
fecha. Fecha, totalmente, fecha. O que talvez teria que fazer é aumentar o gama da restauradabilidade. Em vez de 6 meses, joga para 2, 3 anos. É isso. E aí sim você vai conseguir mais chegar difícil, na forma diferente. Muito mais. Mas você vai ter ali... Agora a gente está vivendo na era de estudos de mundo real. Mundo real, né? Então, quem pede cada hospital ter o seu estudo, a Sim. operadora fazer esse estudo em conjunto Sim. com o seu prestador, Com certeza. legal. Filha. Muito bom. Excelente. Quer Bom, complementar? Eu acho que já foi colocado. Fechou com chave de ouro, né? Isso. Então, quero agradecer, Fernanda, Obrigada. pela mediação maravilhosa, Eu que nessa agradeço. parceria. Muito obrigada. Débora, prazer tê-la aqui, Prazer Dr. Douglas, também. né? Obrigado. Sem comentários, Obrigada. sempre bem-vindo. Muito obrigada. Pessoal, a gente está encerrando esse episódio. Se você tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, pode escrever aí, deixa tudo direitinho que a gente passa para os respectivos, deixa direcionado que a gente encaminha. E muito obrigada mais uma vez. Acompanha a gente, nosso Colap Academy Brasil e na Bebral. Tchau, tchau.